quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Sim, mas eu confio na tua benignidade, e na tua salvação o meu coração se alegrará. Verso 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar? Fechar os olhos. Senhor, fale conosco nesta noite. Este é o momento de nós meditarmos na tua palavra. O coração nosso está aberto para recepcionar a mensagem de hoje. Tira agora o que queira nos distrair, roubar nossa atenção, e abençoe quem está assistindo esse culto, Senhor, e fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia. Alguns que estão aqui agora me ouviram de manhã, ou assistiram de manhã, e essa mensagem de hoje, a de ontem, a de hoje, elas têm repercutido muito, principalmente essa da manhã. Às vezes acontece de eu ministrar uma palavra e acabar o culto, alguém me procurar e falar: pastor, a mensagem foi inteira para mim. E eu fico feliz de saber que, pela misericórdia de Deus, Deus usou a minha vida para falar com alguém. Eu acho isso sem preço. E hoje cedo aconteceu exatamente isso. Mas foram várias pessoas que me escreveram, várias, sem exagerar. E eu comecei esse salmo, a explicação deste salmo, justamente dizendo que é uma mensagem extremamente atual, extremamente pertinente para esta igreja aqui. Esta igreja, que eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor. Porque eu tenho acompanhado muitas pessoas. Eu nunca, nesses meus 20 anos como pastor, eu nunca fui tão solicitado para conversar, para atender, para aconselhar, como tenho sido agora. Nem na época do começo da pandemia, que foi um negócio também fora da curva, uma outra dimensão. Eu acho que agora está até mais. Não sei se é um efeito pós-pandemia, né? Eu não sei, mas eu tenho acompanhado algumas pessoas, e muitas pessoas dentro da igreja questionando situações da vida. E eu lembro que quando eu comecei a pastorear, lá para os meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu tentava dar resposta para todo mundo. Eu caí nesse engano de achar que, por ser pastor, eu teria condições, olha a presunção, que eu teria condições de dar resposta para tudo. E às vezes eu respondia e eu pensava: eu acho que essa resposta não, sei lá, não foi bem assim, mas foi, passou, né? Se fosse uma prova seria meio certo, meio ponto. Eu tentava responder, mas conforme você vai amadurecendo, conforme você vai vivendo, conforme você vai aconselhando pessoas, acompanhando pessoas,
E passando por situações, você começa a perceber que você não tem resposta para tudo. E de fato, eu não tenho hoje presunção nenhuma de ter resposta para tudo. E hoje, com muita facilidade, sem hipocrisia, com muita facilidade, eu respondo: não sei. Eu respondo: eu também não sei explicar. Eu também não tenho uma resposta para isso. E eu tenho sido confronto no sentido de, eu tenho sido questionado por algumas pessoas, exatamente isso. Pastor, por que isso aqui aconteceu comigo? Não sei. Por que aquela situação aconteceu? Por que aquela pessoa morreu? Até isso me perguntaram esses dias. Por que, pastor, aquela pessoa morreu? Pessoa boa, pessoa de Deus, pessoa não sei o quê. Por que que morreu? E a gente não tem resposta. Para pensar. A pandemia, tanta gente boa morreu. Tantas pessoas famosas que faziam trabalhos, que eram pessoas que faziam bem. E gente perguntando: mas por que morreu? Não dá para saber, não dá para explicar. Quando começou essa guerra na Rússia, na Ucrânia, melhor dizendo, os russos invadindo a Ucrânia e Vladimir Putin fazendo um estrago que ele tem feito, pessoas me perguntaram: como que Deus permite um negócio desse, um genocídio desse? Como que Deus permite, um Deus tão grande, tão poderoso, por que Deus permite alguém ter tanto poder para fazer uma tragédia dessa? Eu não tenho resposta, sinceramente, eu não tenho. E o Salmo 13, ontem eu preguei o Salmo 1. E o Paulinho perguntou para mim hoje: pastor, você já pregou quantas vezes o Salmo 1? Eu falei: acho que umas 200 vezes, ou seja, muitas vezes. Mas como ontem foi a primeira vez. E ontem, quando eu expliquei o Salmo 1, eu expliquei que ele é um prólogo do livro de Salmos, e ele tem toda uma explicação antropológica, porque ele mostra que o ser humano ele tem uma busca incansável pela felicidade. E quando você compara o Salmo 1 com o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, você percebe que o tema é o mesmo: bem-aventurança, a felicidade. E o problema do ser humano, quando ele busca essa felicidade a qualquer preço, ele entra num buraco sem fundo, porque ele quer ter a felicidade a qualquer preço, ele quer ter prazer, ele se torna um egoísta, porque ele quer prazer em qualquer preço, e ele vai se perder na vida. E nós sabemos que não é isso que o Salmo ensina, mas isso é a pregação de ontem. Depois que não assistiu, assista, está no YouTube. Mas essa de hoje, ela mostra exatamente questionamentos, e ela mostra alguém com uma tristeza muito aguda fazendo questionamentos para Deus. E quando eu tenho a oportunidade de pregar salmos, ou ler salmos, ou estudar salmos, eu tenho um olhar que já é apurado, técnico, para olhar, para ler e identificar alguns detalhes do salmo, para que eu possa entender mais ou menos o período que ele foi escrito, só com a leitura. Eu expliquei hoje cedo que salmos, existem formas de você ler salmos, e uma das maneiras que você pode ler salmos é identificando se ele é do período antes do exílio, ou do pós-exílio. Geralmente os salmos que são antes do exílio, chamado pré-exílio, são salmos que o salmista ele é convocado a andar na lei, a obedecer a Deus, para que o pior não aconteça. São exortações. Os salmos do período do exílio são salmos que mostram angústia, desespero, o clamor aflito. E os salmos do pós-exílio são geralmente salmos de festa, de alegria, de recomeço, de louvor, que falam do templo, do santuário. Este Salmo 13 parece-me que ele é do período do exílio, quando o povo estava na Babilônia, que ele foi preparado, porque ele é cheio de questões. E as perguntas que o Salmo ele faz, o Salmo 13, talvez você já fez em algum momento da tua vida.
Ou talvez você está fazendo hoje. E não tem problema. Porque Deus te entende. Posso ouvir um amém, queridos? São 5 perguntas. Vamos ver? Eu vou dividir esse salmo em 3 blocos. E a primeira parte são 5 perguntas. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. E a primeira pergunta que o salmista faz, talvez você já tenha feito, ou já ouviu alguém fazendo. É a seguinte pergunta: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Queridos, que sensação terrível você pensar na hipótese de Deus se esquecer de você. Que vazio, hein? Que buraco. Você orar e você ter a impressão que Deus se esqueceu de você. Você olhar para a pessoa do teu lado e ver que Deus abençoa a pessoa do teu lado, mas parece que na vez de abençoar você, Deus se esquece de você. Isso é uma angústia. O Salmo 13 era alguém que estava dizendo para a comunidade que ele se sentia esquecido por Deus. Já teve essa sensação? Já teve que lidar com isso na tua vida? De você orar e ter a impressão que Deus se esqueceu de você? Que Deus não está te olhando? Isso é um vazio sem tamanho. E quantas pessoas que estão passando por processos na vida, passando por angústias na vida, porque este salmo era alguém com o coração angustiado, e quantas pessoas passando por isso têm se perguntado: será que Deus ainda lembra de mim? Será que eu fiz algo para Deus se esquecer de mim? Será que o meu pecado foi tão grande e por isso Deus deu as costas e se esqueceu que eu existo, esqueceu que eu existo? Ele faz uma segunda pergunta, que é bem curta, mas ela é forte demais. Ele pergunta: agora, para sempre? Será que a minha luta vai ser para sempre? Será que isso que eu estou passando vai durar para sempre? Não tem coisa pior do que isso. E eu lembro de um processo que eu passei na minha vida, que eu não tenho problema de falar sobre ele, que eu não tenho problema de falar que eu passei por esse processo. Mas ano passado eu passei por um processo de depressão, de ansiedade, que se você já passou, você tem uma noção do que é isso. E se você já teve alguém na tua casa com isso, você sabe do que eu estou te dizendo. E eu passei por esse processo duro na minha vida, duro. E uma das coisas que eu tinha impressão é que era um processo que não chegaria ao fim. Porque quando você está numa situação como essa, você não vê fim, você não vê saída. E eu por várias vezes eu me perguntei: Senhor, será que eu não vou sair dessa? Sou uma pessoa tão bem resolvida, sou um cara tão bem resolvido, sou uma pessoa tão bem esclarecida, sou um cara que me viro com tantas coisas, eu ajudo tanta gente, mas será que dessa eu não vou sair? E eu me via sem forças, a tal ponto de eu acreditar que eu não sairia. Eu acho que vai ser para sempre. E não tem nada mais angustiante do que você achar que a tua luta não vai chegar no fim. Quantas pessoas que cometem o suicídio porque não enxergam saída para a sua vida, e a única ideia que vem na mente é morrer, porque morrendo, pronto, acabou. A pessoa começa a pensar nisso. Talvez você está aqui ouvindo, e talvez você está com essa impressão, talvez não de morte, mas talvez pensando: acho que minha luta não vai ter fim,
Eu acho que esse ciclo de miséria não vai ter fim na minha vida. Eu acho que esse vai e vem não vai ter fim na minha vida. Eu acho que essa luta que eu carrego há tanto tempo, ela não vai chegar a fim na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Nós servimos um Deus que é poderoso. Nós servimos um Deus que é grande. Nós servimos um Deus que é detalhista. Nós servimos um Deus que conhece a tua dor, que conhece a tua angústia. Essa luta, ela vai chegar no fim. E eu creio que nessa noite existem pessoas aqui dentro que o teu período de luta, que o teu período de escassez, que esse processo duro que você tem vivido, ele chegará ao fim, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Aplauda o Senhor essa noite. Ele faz uma terceira pergunta, ainda no versículo 1: até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu vou te chamar, Senhor, e o Senhor não vai olhar para mim? Sabe como se chama isso? Uma oração que não é respondida. Eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. Eu acredito que Deus ouve. Eu acredito no poder. Na verdade, eu acredito que Deus, ele é onipotente. Onipotente. Não é que ele tem poder, ele é o todo-poderoso. Mas eu tenho a impressão que quando eu oro, Deus não olha para mim. Eu tenho a impressão que quando eu oro, Deus faz pouco caso. Eu tenho a impressão que quando eu oro, a minha oração nem chega até Ele. E tem gente que me liga, tem gente que me escreve e fala: pastor, ore por mim, porque eu acho que Deus não me ouve, mas a tua oração eu sei que Deus ouve. Eu ouço isso de pessoas: ora por mim, porque eu tenho a impressão que a minha oração Deus não está vendo mais, mas a tua oração tem chegado até Ele. Bom, quantas pessoas que estão passando exatamente por isso, parece que estão orando e que Deus não está ouvindo. Eu quero que você diga para quem está ao seu lado: Deus está ouvindo a tua oração. Não, diga mais forte, diga: Deus está ouvindo a tua oração. Às vezes nós temos a impressão que nós clamamos a Deus. E o exemplo que eu dei hoje cedo, abaixa um pouquinho, André, o meu microfone. E o exemplo que eu dei hoje cedo foi o exemplo de quando você chama alguém e esse alguém não olha para você. Você chama pela pessoa e essa pessoa não te ouve. É igual aqui, o Vinícius está aqui do meu lado. Daí o Vinícius, olha para lá, Vini, por favor, para a porta. Eu falo: Vinícius, ô Vinícius, Vinícius, eu sei que ele está me ouvindo. Ô Vini, ele não olha para mim. Vinícius, ele não olha para mim. Tem gente que tem essa impressão que Deus está aqui, perto, ouvindo, mas Deus não olha para ele. Deus não atende a ele. Essa fase na vida, ela é cruel, queridos. Ela é dura, porque é uma fase que o diabo trabalha. É uma fase que nós oramos e nós lidamos com o silêncio de Deus. Pastor, eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria que Deus usasse alguém para falar comigo. Eu queria que Deus usasse alguém no ônibus para falar comigo. Eu queria que Deus usasse um profeta para falar comigo. Deus não usa ninguém para falar comigo. Ah, coitado de você. Você acha que é só você, né? Às vezes nós temos essa impressão que nós estamos orando e Deus está de costas. E nós estamos pedindo para Ele, e Deus, que é tão poderoso, Ele não estende um pouquinho da mão dEle para nos responder. E o diabo é tão sujo, que ele tem a capacidade de soprar na nossa mente. Sabe por que Deus não te ouve?
E ele começa a te acusar de pecados que você cometeu, de pecados do teu passado, de situações mal resolvidas da tua vida. E ele te acusa e ele fala: é por isso que Deus não te ouve. E você começa a se sentir retraído, e às vezes a pessoa começa a deixar de vir para a igreja porque ela acha que Deus não vai ouvir a oração dela. Só que nessa noite Deus trouxe eu e você aqui nesse lugar. Posso ouvir um glória a Deus? Ele trouxe eu e você aqui nesse lugar para justamente dizer que Ele está ouvindo a nossa oração, aleluia. Ele está ouvindo o nosso clamor, e a resposta para a tua oração, ela não vem do homem, ela não vem de lá ou de cá. A resposta para a tua oração, ela virá de Deus. O salmista olhou para os montes e ele disse: eleva os meus olhos para o monte, mas será que vem de onde o meu socorro? Será que o meu socorro vem? E diz a Bíblia que naquele período os montes estavam totalmente contaminados pela idolatria. Será que o meu socorro vem daqueles deuses do Egito, daqueles deuses da Pérsia, daqueles deuses da Babilônia? Não, o meu socorro, ele vem, sabe de quem? Ele vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra. O teu socorro não vem do homem, o teu socorro não vem daquele outro, não vem da imagem, da escultura, que tem ouvido e não ouve, tem mão e não toca, aleluia, tem olhos mas não vê. A tua resposta vem de Deus, ela virá de Deus para a tua vida, aleluia, aleluia, glória a Deus. Virá de Deus para a tua vida. A quarta pergunta que ele fez, são 5. A quarta pergunta está no versículo 2. Até quando eu consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? A quarta pergunta que ele faz, ele fala de uma tristeza que ele sentia, uma tristeza diária. Queridos, tristeza é algo comum de acontecer. Você fica triste durante o dia. É difícil um dia que você passa as 24 horas dele, legal. É difícil. Às vezes acontece, né? Mas é difícil. Porque às vezes a gente fica triste, ainda que seja uma tristeza de minutos ou segundos. Uma notícia que você ouve, você fala: poxa, que triste. Mas daqui a pouco já muda a notícia, e você, pronto, esqueceu. Mas ficou triste. Tristeza é comum. Perde emprego, pronto, fica triste. Morreu alguém na casa, morreu alguém na família, perdeu algo, fica triste. Hoje eu fui parar meu carro, fui estacionar o carro depois que eu almocei, e eu peguei eu não vi, tinha um tijolo. Eu peguei assim o para-choque e ralou o para-choque. Fiquei triste. Mas eu não sou apegado assim, né? Tem gente que é bem apegada, mas eu não sou. Eu fiquei triste, poxa, ralou ali o para-choque. Mas passou a tristeza. Passou. Lembrei agora porque eu estou falando que a tristeza vem e vai. Essa tristeza, ela é comum. Mas tem uma tristeza, gente, que ela é muito profunda. E essa tristeza, quando ela é profunda, quando ela vai lá na alma da pessoa, ela impede a pessoa de enxergar aquilo que Deus já tem feito na vida dela. A tristeza, quando ela atinge esse nível de agudo, de extremo, a pessoa, ela enxerga a vida toda preto e branco. Não tem alegria, não dorme, não come, não consegue trabalhar. Essa tristeza é aquela tristeza que é capaz de roubar a criatividade da pessoa, o ânimo de trabalhar, o ânimo de sonhar. Qual que é o teu sonho? Eu não tenho sonho, eu estou levando, estou empurrando a vida.
Ah, mas como assim você não tem sonho? Ah, não tenho. Você não tem ambição? Não tenho. É um dia só de cada vez e sei lá. E está levando a vida. E são pessoas que estão se habituando a viver assim. E eu tenho atendido pessoas aqui na igreja passando exatamente por isso. São pessoas infelizes na vida. Mas nada na tua vida está bom? Nada. Todas as áreas estão ruins. Todas as áreas. Todas as áreas. Esse salmista, quando ele faz essa questão, ele estava dizendo: Senhor, até quando no meu coração vai existir essa tristeza? Talvez o seu coração está assim hoje, triste. Talvez nesses últimos dias você só chorou. E existe uma tristeza também tão covarde, que é uma tristeza sem motivo. Triste por estar triste. Já aconteceu com você? Eu, quando estava passando por esse processo difícil, compartilhei com vocês, eu me via chorando às vezes. Eu lembro de um dia que eu fiquei 3 horas chorando, 3 horas sem parar. Nem eu me reconheci. Eu que sou uma pessoa super bem resolvida. E me perguntavam: mas por que você está triste? Por que você está chorando? E sabe o que eu dizia? Não sei. É uma angústia. O salmista estava desse jeito. Ele falou: Senhor, até quando eu vou estar com essa tristeza diária no meu coração? Deus é maravilhoso, querido. Porque quando você clama, o Senhor, Ele preenche o teu coração. Quando você clama, o Senhor preenche o teu ser. E a oração, ela continua trazendo alívio para a nossa alma. A oração, ela continua trazendo resposta. Ela continua trazendo sentido para a nossa vida. Hoje talvez você está aqui angustiado. Você estava angustiado, porque a presença do Senhor, ela vai preencher o teu ser nessa noite. E se você está orando para alguém que está prostrado lá, ficou lá prostrado, eu tenho fé que essa pessoa também será visitada por Deus, e o Senhor também vai levantar essa vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Daí vem o versículo 2, última pergunta, são 5, tá? A última ele fala assim: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele chegou a uma conclusão que ela é importante de nós chegarmos. Qual conclusão? Que nós temos um inimigo. Fala para quem está perto de você, diga assim: você tem um inimigo. Isso é importante. E não é aquela pessoa que você está pensando. Ah, não, é sim, pastor, eu durmo com essa pessoa. Não, não é, pelo amor de Deus. Não, é lá no meu trabalho, é meu inimigo, é minha inimiga. Ah, é sim, pastor, me imita tudo que eu faço. Não, não é. Não é, te admira, mas não é teu inimigo. Inimigo. E aqui eu quero deixar algo muito claro, que às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes nós somos os nossos maiores sabotadores. Às vezes nós usamos a nossa própria boca como uma ferramenta de sabotagem. Sabia? Quando você, por exemplo, fala: não, mas isso daí não é para mim não, sou muito velho para isso. Talvez você seja muito velho, mas você não pode dizer que isso não é para você. Você está se sabotando. Isso é para mim sim, e eu vou conseguir em nome de Jesus. Às vezes o nosso próprio inimigo somos nós, porque nós mesmos desacreditamos da nossa capacidade. Se você não acredita na tua capacidade, bom, quem vai acreditar? Às vezes o inimigo, ele é espiritual. E essa luta espiritual, ela é real. Paulo fala sobre isso aos Efésios. Paulo fala sobre isso muito claramente, que existe uma luta espiritual.
E quando a nossa luta é espiritual, Paulo vai dizer que nós combatemos ela com armas que são armas espirituais. Ele identificou: eu tenho um inimigo, e a nossa luta não está aqui nessa atmosfera, não é aquela pessoa. O inimigo pode usar alguém, mas não é a pessoa, é o inimigo que usa. Às vezes o inimigo é eu mesmo, que estou ali com pensamentos, com traumas, coisas mal resolvidas na minha vida, bloqueios na minha vida. Ele falou: Senhor, até quando o inimigo vai pisar na minha cabeça? Vai prevalecer contra mim? Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar pequeno perante os meus problemas? Assim nós ficamos às vezes. Nós nos sentimos tão pequenos, tão minúsculos perante problemas do cotidiano. Só que nós temos um Deus que é infinito em poder, queridos. E se você tiver um inimigo, pode ter certeza, em nome de Jesus, o Senhor é maior do que o teu inimigo. O Senhor é maior do que o teu problema. Ele é maior do que a doença. Ele é maior que a tua timidez. Ele é maior do que aquilo que você enfrenta hoje de luta. O Senhor que nós servimos, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele pode te ajudar nessa noite. Na verdade, Ele vai te ajudar nessa noite. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou terminar porque no horário foi. Os dois primeiros versículos são 5 perguntas. Só que o Salmo 13, ele é tão didático, ele é tão simples, que ele mostra as fases que a pessoa deve ter na vida. E como a gente vira uma chave. Fala para o seu irmão do lado: você vai virar uma chave hoje. Ó, vai virar a chave hoje. Ele vira uma chave na vida. É bom quando a gente vira a chave. Antigamente falava assim: vai cair uma ficha. Caiu a ficha. Tem gente aqui que nem nunca viu uma ficha. Eu particularmente nunca vi uma ficha. Não sou da época da ficha. Sou da época do download, né? Virar a chave é cair a ficha. Ele muda. Ele fala: peraí, eu preciso mudar de postura. Precisamos mudar de... Então ele deixa de questionar, reclamar, perguntar. Sabe o que ele resolve fazer? Ele resolve orar. Vamos ver a oração que ele fez? Versículo 3. Ele ora assim: olha, atenta em mim. Olha aqui, olha para mim. Ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ouve-me, ó Senhor. Ou seja, olha aqui, ele fala assim: Senhor, me ouve. Ele deixou de falar com as pessoas. Ele deixou de questionar Deus. Ele deixou de contar os problemas dele para as pessoas, para um e para outro. Ele fala: Senhor, agora é nós aqui, nós dois. Me ouve, Senhor. Chame Deus para um particular. Entra no teu quarto. Tem uma música, né, que a gente cantava aqui, faz tempo que não canta. Entrar no quarto, fechar a porta. Entra no quarto, fecha a porta. Me ouve, Senhor. Hoje nós vamos conversar, Senhor. Chame Deus para uma conversa hoje. Quem entendeu, diga amém. Ele fala assim, ó: Senhor, me ouve, Senhor, me ouve. Daí Deus ouviu, parou para ouvir. Fala. Ele fala assim: alumia os meus olhos. Senhor, primeira coisa, abre os meus olhos. Fala para o seu irmão do lado: Deus vai abrir os teus olhos. Aleluia. Senhor, abre os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Eu não quero adormecer na morte. Sabe por que ele fala dos olhos? Porque quando nós estamos em crise, eu falo por mim, queridos, eu falo da minha experiência. Quando nós estamos em crise, nós olhamos assim, ó, só olhamos para baixo. Quando nós estamos em crise, nós só olhamos para os problemas. É incrível que quando nós estamos em crise, Roberto, nós só olhamos as dificuldades. Nós não olhamos os testemunhos. Nós esquecemos, pastor Celso, daquilo que Deus já fez na nossa vida. E só olhamos para os problemas. Então ele fala: Senhor, abre os meus olhos.
ilumine os meus olhos, porque eu quero ver, Senhor, o Teu agir na minha vida. Eu quero lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, porque se eu começo a olhar só para os problemas, eu não vejo saída. Mas quando Deus começa a iluminar os nossos olhos, nós começamos a receber estratégias, nós começamos a receber saídas, nós começamos a enxergar uma luz no fim do túnel. E nessa noite Deus vai iluminar os teus olhos, aleluia. Deus vai abrir os teus olhos e você vai contemplar a glória dele sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Ilumine os meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça na morte. Ele deixa de reclamar e fala: Senhor, ilumina os meus olhos. Versículo 4: o meu inimigo, não deixa que o meu inimigo me diga, não diga, prevaleci contra ele, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Ele está falando o seguinte: Senhor, eu não quero vacilar, não quero tropeçar, eu não quero ser derrotado, Senhor, eu não quero fechar, não quero entregar os pontos, eu não quero desistir, porque quando a gente desiste, quando nós entregamos os pontos, quando nós perdemos, o nome de Deus não é glorificado. Agora, quando a vitória chega, o nome de Deus é glorificado. Quando a bênção chega, o nome de Deus é exaltado. Posso ouvir um amém, queridos? Então ele está dizendo: Senhor, não me deixa ser envergonhado não, Senhor, não me deixa na vergonha, me honra, Senhor. Deus vai te honrar, e através da tua vida, através da tua história, aleluia, através do seu testemunho, levanta a sua mão, é uma palavra profética, através do seu testemunho, o nome de Deus será exaltado e glorificado na tua vida. Através daquilo que Deus fará, o nome dele será exaltado, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir amém, queridos? Reclamava, murmurava, questionava, parou de reclamar, parou de murmurar, parou de se achar o coitado, a vítima, começou a orar, virou a chave da oração. E depois que ele começa a orar, ele vira de novo a chave, que é a terceira e última parte do Salmo, quando ele vai dizer o seguinte, já no versículo 5: mas eu confio na tua benignidade. Ele olha para o céu e fala assim: Senhor, eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Sabe o que ele fala? Senhor, eu confio que o Senhor é bom. Foi hoje que vocês cantaram essa música, né? Foi de manhã ou foi agora? Agora ele cantou, né? Que Deus é bom? Foi agora, né? É tão maravilhoso, porque quando a gente lembra que Deus é bom, nós lembramos que nós não somos abençoados por merecimento. Algumas pessoas escreveram para mim: ah, pastor, parabéns, pastor merece. Eu falei: não, merecer não, porque eu tenho um monte de defeito. O que eu mereço é fogo, é paulado na cabeça, pelos tantos de erros, de defeitos que eu tenho, que você também tem. Só que nós somos abençoados pela bondade de Deus, graça de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então ele fala: Senhor, eu confio, não em mim, não no meu crédito contigo, eu confio na tua benignidade, no meu coração vai se alegrar na tua salvação. Daí o versículo 6, que é o último, ele é maluco, ele é louco, ele é muito doido. Por quê? Porque ele começa reclamando, começa chorando, depois ele ora, tá, mas ele encerra o último dizendo: eu cantarei ao Senhor. E a conclusão que ele chega: porquanto me tem feito muito bem. Sabe o que é mais louco nesse versículo 6? Que ele estava reclamando até aqui, ele estava oscilando até aqui, ele estava reclamando de tudo que estava acontecendo, e no final das contas ele fala assim:
E tudo que Deus está fazendo é para o meu bem. Isso é tão estranho, queridos, no sentido bom, porque nós choramos quando uma porta fecha, quando alguém vai embora, quando algo dá errado na nossa vida. Abaixa mais, irmã André, por favor. Baixa o retorno, só o retorno, por favor. E nós reclamamos quando alguma coisa não acontece, quando alguma coisa dá errado. Só que já aconteceu com você, de lá na frente você olhar e falar: isso foi um livramento para a minha vida, isso foi Deus na minha vida que me livrou, foi Deus que tirou as escamas dos meus olhos e Deus me guardou, e ainda bem que não deu certo. Isso é libertador, porque às vezes nós nos pegamos reclamando, murmurando, porque deu errado, porque alguma coisa fugiu do controle, e de repente a gente percebe que foi de Deus, porque Deus tira o ruim, Deus tira o mais ou menos, para trazer o bom, para trazer o excelente na nossa vida. Uma porta fecha, para uma porta maior ser aberta. Algo aqui dá errado, para que algo ali dê certo, e o que dá certo é o melhor, é o de Deus para a nossa vida. Pastor, eu ainda estou questionando, pastor, eu ainda estou murmurando. Só que nessa noite Deus vai fazer uma obra tão linda na tua vida, que você pode ter entrado aqui chorando e reclamando, mas você vai sair daqui hoje louvando a Deus, porque o bem do Senhor, o favor dele te alcança nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Eu preciso encerrar agora orando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nosso pessoal do louvor, vem cá.